Meu nome é Valmir Bezerra de Araújo. Comecei a minha vida profissional trabalhando na Companhia Editora do Estado, editora do jornal A República. Cheguei nesta casa em maio de 1979, através de um processo seletivo para trabalhar como revisor do jornal. Trabalhei 20 anos no jornal A República. Comecei no ano de 1976 como arquivista. Entrei na empresa em março de 79, aos 16 anos. Trabalhei 28 anos na República. Entrei aqui na CERN desde 72. Uma semana eu aprendi a diagramar e virei diagramador na época. Entrei para a República em 1976. Depois disso, eu fui até 1992, quando o jornal fechou as portas. Entrava aqui às 7 horas da noite, não tinha hora para sair. Às vezes, a gente saía aqui no outro dia, 10 horas da manhã, não tinha hora. Não tinha hora. Entrava assim 2 horas da tarde e saía meia-noite. Na época de política, passava a noite todinha esperando as matérias do governo, porque o jornal era do governo, para o governo, e passava as noites todinha esperando uma matéria. Isso era demais. E tinha que estar lá normalmente no outro dia de 2 horas da tarde. Não importava se saía de 8 horas da manhã, contanto que de 2 horas da tarde estava lá. Muitas vezes a gente passava a noite esperando uma matéria que vinha do governo, em tempo de política. A gente deitava em cima dos birôs. Aí todo mundo chegava assim, disse, parecia a sala do ITEP, porque estava todo mundo dormindo. Sempre foi um serviço gratificante, eu adorava esse serviço. As amizades aqui, do pessoal da redação, né? O pessoal daqui também da intercalação. Era tudo jovem, era tudo assim feliz, era união lá. Assim, eu gostava demais porque era uma família. Era chefe de redação. O que é chefe de redação? É o chefe de redação. Sim. Redação é chefe. Precisa ter um chefe. E eu sou o chefe da redação. A minha função era o quê? Na fotocomposição, né? A matéria, o editor passava para a gente digitava. A função de arquivista é arquivar fotografias, né? Organizar o arquivo, distribuir quando necessário, né? Quando é solicitada as fotografias. A minha função era exatamente aqui, dessa máquinazinha aqui na esteira. Quando o jornal ia saindo, eu ia verificar se não era a minha obrigação, não. Eu olhava também se o jornal estava bem nítido no papel, não, se não tinha. Que isso vai saindo e alguém vai olhando, até dar o tom da qualidade da impressão. A função do diagramador é pegar todo o texto que vem da redação, de jornalistas, inclusive as fotografias, legendas, títulos, tudo aquilo a gente tem que colocar numa página e dentro dessa página tem que caber. O editor do jornal fazia a reunião de pauta com os seus editores, seus jornalistas, né? Era distribuída a pauta, ele saiu para campo, né? Acompanhado do fotógrafo, retornavam à tarde, né? Aí cada um ia datilografar, né? Que era datilografado, né? Quando terminava o trabalho, ia as matérias, né? As pautas eram encaminhadas para o serviço de fotocomposição. A fotocomposição consistia numa equipe de um sistema já moderno para a época, que era digitar, eram os computadores da época, né? Digitar o material. E esse material, quando era digitado, ele era encaminhado para um laboratório, tipo um laboratório fotográfico, porque esse material ele era revelado, tipo um material fotográfico. E revelado, retornava, né? Depois de revelado, retornava para uma equipe de revisão do jornal. Da redação ia para a composição, né? Aí da fotocomposição passava para a revisão. Passava para um outro redator que ia fazer toda a correção. Quando tinha erro, aí voltava para a fotocomposição para eles fazerem certo
e vinha para mim emendar nos originais que ia montar nas páginas do jornal. E da emenda vinha para mim, que recebia uma página diagramada, o modelo do jornal, e fazia a montagem em um diagrama específico para a montagem. Da composição vinha para cá, para a fotolito, e da fotolito para a máquina, e da máquina para a rua. Se eu era reconhecida? Sim, era reconhecida, sim, pelo meu trabalho no jornal. Aqui dentro do trabalho a gente era reconhecida, mas lá fora eu creio que não era reconhecida, né? Que o pessoal não existia essa profissão para ele lá. Agora, pela sociedade, eu não tive nem uma informação, nunca dei uma informação assim, que se alguém sabia que eu fui arquivista, que eu era arquivista do jornal A República. Acho que na época ninguém nem sabia o que era um arquivo de jornal. O pessoal estranhava, eu queria saber o que era fotogravador, eu tinha que explicar. Trabalhava na área de jornal, aí perguntava se eu era jornalista. Eu digo, não, jornalista não. Eu trabalho na área de montar o jornal, para que o jornal chegue à rua. Esse era meu trabalho. Muitas pessoas achavam estranho. Mas sua profissão, fotogravador. Jornalista, eu digo não. A sociedade não sabia, mas tinha que receber o jornal todo dia, né? Quando não recebia, reclamava. Por quê? Não sabe o quê? Não tem o jornal? Porque aí vai explicar. Ou problema em máquina, ou problema em máquina. Aí fazia, e a gente sofrendo, trabalhar o dia, noite, para botar o jornal na rua. Eu me sentia reconhecida no momento em que eles estavam precisando em si, porque muitas vezes não aparecia ninguém. Se atrasavam, era muita gente, direção, todo mundo chegando junto. Então, naquele momento eu me sentia reconhecida. Eu, sinceramente, eu não sentia, nem me preocupava com que a sociedade tivesse atrás da minha função ou não, tá entendendo? Isso era fotocompositores, todas as outras funções, a não ser o jornalista que ia para a rua, às vezes era fotografado, aparecia ali na foto, o resto ninguém aparecia. Porque, olha, eu trabalho numa profissão que a pessoa ninguém vai reconhecer, ninguém. Não aparecemos, mas a gente se sente agradecido e envaidecido pela sociedade acreditar e confiar no trabalho que a gente faz. Como é que eu defino o jornalismo? O jornalista é um jornalista. A gente que trabalha na imprensa, a gente vê o mundo por outro ângulo, né? A gente não é só um cidadão por lá, a gente participa dos acontecimentos, das notícias, né, de fatos. O jornalista, ele tem aquela intuição de fazer com que o leitor vá acreditar no que ele está dizendo. A pessoa está lendo um jornal impresso, ele diz, mas rapaz, olha aqui, eu não tinha visto isso. É porque ele não sabe, nunca ele vai saber de como se faz uma matéria. O cidadão, ele vê o jornal, ele vê a televisão, ele vê as revistas, mas é importante a gente comunicar, né, e participar. Que por trás de tudo aquilo tem toda uma equipe. É uma engrenagem assim que ela tem que ser perfeita para que o serviço seja bem feito, a comunicação bem elaborada. No período da ditadura, né, isso não afetou muito aqui o meu trabalho, porque para mim mal existia isso, porque quando eu chegava aqui, a gente esquecia do que estava acontecendo lá fora. O regime já estava decaído, né? Muito desgastado, com muita cobrança, né? A sociedade, a classe política, né? O povo começou a ir à rua, então tinha toda aquela movimentação e era ali onde o Brasil estava dando seus primeiros passos para chegar à democracia, né? Sair daquele regime.
Mas no jornal a gente trabalhava aqui, sabe, tranquilo, sem nenhuma pressão, dizer assim, de política para isso ou para aquilo. Apesar da gente saber que de vez em quando tinha algumas ingerências políticas que passavam lá por cima, né? Então quando chegava para a gente aqui, a gente estava fazendo o trabalho, mas nada que fosse assim tão relevante. Sobre a ditadura, do que eu me lembro, sinceramente, eu não tenho nada contra aquele povo. Me lembro que era na época de Antônio Melo. Antônio Melo era um cara altamente liberal e nem antes, 72 até 78, eu nunca senti pressão nenhuma de nenhum militar, apesar de tinha alguns cargos que eram dentro da SERN, que eram comandados por coronéis, capitão, mas eu não me lembro de nenhuma pressão, não. Era tipo uma caserna, que cada um setor era um coronel, um capitão, um sargento, um tenente, era assim. O chefe da gente, o chefe dos imediatos, mas nunca... Na época eu não senti, a gente não sentiu muito, porque no jornal não ouvia nada sobre a ditadura. Eu não tinha nem noção, né, sobre esse negócio da ditadura militar. Eu não tinha, particularmente eu não tinha, porque eu não tinha noção do que era política. Não sabia o que era política, nem regime militar, eu não tinha noção. Então, para mim, particularmente, não me afetou muito. Foi um momento muito rico de fazer jornalismo, fazer comunicação. A gente tinha pauta boa, sabe? Pauta todo dia tinha de sobra, sabe? Hoje tem os escândalos por aí, mas não são escândalos que desmoralizam o país, que desmoralizam a democracia. Tinha os governos, né? Tinha um governo que incentivava muito a República, né? Tinha outro que parava. E foi assim que a República não continuou. Hoje está ainda do mesmo jeito. Se fosse preciso retornar àquele tempo, com certeza eu voltaria a fazer esse trabalho, porque o jornalismo é uma coisa, a comunicação é amor, sabe? Você tem que querer, você tem que gostar. Mas eu faria tudo de novo, porque eu gosto muito da minha profissão. Tudo novo, faria tudo novamente, porque foi uma época muito boa para mim, aprendi muito. Eu me sentia feliz em continuar do mesmo jeito, fazendo uma arte. Então, teve muito sofrimento, mas valeu a pena. Se tivesse que fazer tudo de novo, começar agora do zero, eu faria. Se eu fosse moleque, eu voltaria.